Vamos ouvir a palavra de Deus aí, com a missionária Grazi. Né? Olha, bispo, até tava pedindo para Deus uma palavra, eu tinha uma daí, ia falar da samaritana. Sim. Só que eu lá, fazendo meus estudos, Deus queimou muito forte no meu coração, sobre o perdão. Uhum. Eu falei, meu Deus, né, bispo, mas isso, né, que nem a gente pensa, perdão, isso chega a ser até óbvio, né? Sim. Óbvio que o cristão, o dever dele é perdoar. Perdoar, é. Só que Deus disse que no meio da igreja dele tá faltando o perdão. As pessoas, elas estão achando que perdoaram e não perdoaram. É verdade. Onde está havendo o esfriamento, a raiz de amargura, mágoa, e elas estão enganando não porque são más, que nem Deus usou eu de exemplo, porque elas estão enganando a si mesma. Elas na nossa rotina, Sim. que às vezes acaba virando religiosidade, a gente se convence, não, mas eu perdoei. Sim. Eu perdoei e coloca aquelas condições. Eu perdoei, mas ele lá, eu cá. Eu perdoei, mas quando alguém fala do assunto, eu puder, eu alfineto. Sim. Ah, eu perdoei, mas sabe, não, quando lembra, sente dor. Até eu falei pro marido, né, essa pregação, quem escutou primeiro foi o marido. Aham. Porque eu falei para ele, marido, você não perdoou, marido? Tá se enganando? Porque teve uma situação que ele também pensou, mas aconteceu comigo. Deus Sim. trabalhou comigo Aham. primeiro. Né? E daí eu falei, não, você está se enganando. Eu falei, você não perdoou? Porque quando a gente perdoa de verdade, Esquece, né? esquece, você lembra daquilo, não dói mais, Não dói. você não vai falar mal da pessoa, porque o Já que perdoou, Jesus né? disse, já perdoou, aquilo não vai mais te ofender. Então, não, e daí no nosso meio, as pessoas, elas estão achando, muitas, que perdoaram, e nessa falta de perdão tá esfriando, É verdade. tá esfriando e tá criando raiz de amargura e tá contaminando, que nem eu ensinei numa quinta, né, que a gente não pode contaminar, que nem assim, por exemplo, eu tenho um problema, eu não posso falar pro Wagner para contaminar ele. Hoje Sim. eu falei, não vou falar, aconteceu um probleminha comigo, né, por causa de ofensa, que nem eu digo, o povo de Deus pela falta de perdão, ele fica um povo muito ofendidinho, Magoado. que nem eu a primeira, né, que nem Sim. eu não tô ensinando porque eu sou a melhor, eu tô ensinando porque a primeira, e a gente é muito ofendidinho, porque às vezes é essa raiz de amargura, mágoa, e acaba contaminando. Daí começa na nossa casa, mas como nós somos membros de um corpo, às vezes daí fala para um irmão, daí o irmão já, né? Daí porque assim, daí a pessoa acha que perdoou, mas daí tem a oportunidade de estar lá, mas aquele irmão é uma bênção. Não, aquele irmão que nem já aconteceu comigo, não, ele não, tu não sabe o que ele me fez. Daí essa pessoa perdoou, bispo? Não. E ainda está contaminando outra. Daí a outra já olhava para o irmão achando que era uma bênção, e ali já começa a distorcer. Daí dessa vai para outra, e daí vai semeando a discórdia. Como diz lá, que Deus abomina discórdia e contenda entre os irmãos. Porque verdade. se não fosse exposto, se a pessoa tivesse perdoado definitivamente, ela não falaria mal da pessoa. Mas aí ela, como não houve o perdão e a raiz de amargura está lá ainda, porque a amargura nada mais é que uma vingança não completada, porque Exatamente. a pessoa está esperando ser vingada, achando que ela é melhor do que o Senhor Jesus, que decidiu perdoar e esquecer. Então, leva isso, mas eu quero ler na palavra, né, bispo? Sim, benção. Eu vou lá em Mateus 18, 21. Essa era, que nem diz o bispo, a introdução. É uma palavra forte, sabe, bispo? Eu tô até, eu não, né, que nem eu vim aqui na rádio, eu não costumo ficar nervosa, mas hoje eu tô, minha mão tá suando assim, É uma palavra poderosa do Espírito Santo de Deus, e ele quer transformar, porque o engano tá tomando conta do povo de Deus. E se as pessoas não acordarem pro arrependimento, porque não sei onde vai parar a igreja do Deus vivo, porque o povo necessita, nós estamos com igual lá na Síria, pra lá, né? Todo mundo brigando. Sim, daqui a pouco não, né? Já estão brigando em nome de Jesus. Não, Já né? estão dizendo que a guerra já é santa porque Jesus mandou matar. Sim,
sendo que Matar o que não presta. Falta Na verdade, de- quem quer matar o que não presta. sim. Então vamos ler lá, né, bispo? É Mateus 18, começa no 21. Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo mais 70 vezes 7, que nem... o Pedro já tinha exagerado, né? É. Porque o Pedro, como ele era um homem de sangue quente, ele já falou ali, ele pensou, agora eu vou levar 7 vezes, né? Daí Jesus já disse não, 70 vezes 7. Ele já queria 7, né? Porque ele achou, vou perdoar 7. Tô demais já. Já tá demais, né? Sou o máximo. Jesus assustou ele, né? Assustou. E nós também, né? Não, e daí o bispo vê que lá no evangelho falta, daí os discípulos falam, então o mestre nos acrescenta fé? É. Não é nesse, é no outro, que é o outro, mesmo. é mesmo, é. Daí eles pedem, então nos acrescenta fé. Estamos fritos. É em Lucas, né? Sim. Daí os discípulos falaram, meu Deus, mestre nos acrescenta fé, porque para perdoar 70 vezes 7 por dia, Tem que ter muita fé, né? Então, por isso que eu digo, essa palavra não é para condenar, mas é para nós entender e olhar onde que nós estamos amargurados, para que nós venhamos se arrepender e dizer, Jesus, me acrescenta mais fé, que nessa parte é difícil. É. Daí eu vou ler agora o que o Senhor respondeu, porque, né, através da parábola. Sim. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E eu, como eu sou curiosa, bispo, eu fui lá e descobri quanto é 10.000 talentos. É muito. 10.000 talentos, eles equivale, cada talento é de 32 a 60 quilos, depende do país. Depende do país, é. Grego, romano, depende. Então, isso, 10.000 talentos dá 350 toneladas, que poderia ser de ouro ou de prata. Ou de prata. E daí, somando, de prata, dá 120 milhões de dólares. É. E se for ouro, 8 bilhões e meio de dólares. É. E eu vi num negócio nos fatos curiosos que uma pessoa que tem 2 bilhões de dólares, se ela gastar todo dia 1 milhão de dólares, ela vai ter 2.000 e poucos anos e não vai conseguir gastar tudo. Para você entender quanto é 1 bilhão. 1 bilhão. Quão dirá 8 bilhões e meio de dólares. Então, esse senhor tá falando de Deus, de Jesus Cristo, que perdoou a nossa dívida, era impagável. Não tem como pagar. E ele perdoou. É. Por isso que eu quero chegar lá. E a gente que foi perdoado de uma dívida impagável e não quer perdoar uma besteirinha. É igual o servo ali, né? O outro. Sim, por causa da ofensa. Eu vou ler mais um pouquinho. Ó, não, daí depois no 24, 25. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse pago. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Que nem quando a gente vem... Daí que eu quero chegar, né, Bis? Quando a gente vem pra igreja no Primeiro Amor, a gente vem todo arrebentado, a gente perdoa tudo, a gente ama todo mundo. O problema é depois que a gente começa a se achar bom. Daí que vem o problema, mas vamos em frente. Ó, ele falou, não, Senhor, daí Jesus perdoou, ele falou, não, meu Deus. E era uma dívida impagável. Tá, saindo para aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrou-o. E 100 denários, eu fui pesquisar, também não é muito pouco, né, bispo? Porque assim, ó, que nem lá diz na parábola, 1 denário era um dia de trabalho. 100 denários, né? 100 dias, então 100 também dias, não é muito pouco, né? Mas comparar, grande, né? Quando a gente leva para o lado espiritual, é engraçado. Chega a ser 100 denários para 8 bilhões, não tem nem uma coisa, 10 centavos para... Então, daí, ó, sufocava dizendo, pague-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava, sê paciente comigo e te pagarei. E ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão até a dívida. Vendo seus companheiros que havia passado... Tá, eu vou mais um pouquinho para frente. Daí, ó, no 32. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado,
perdoei-te aquela dívida toda. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? Aqui, por que que Jesus me levou que é para a igreja? Porque ele está falando servo. Não, ele falou para a igreja, é para os cristãos, servo, eu te perdoei, e por que você não perdoou, servo malvado? E não devia tu igualmente compadecer? Por isso que eu digo a gente, essa religiosidade, essa rotina está acabando com esse nosso primeiro amor. A gente está esquecendo da onde Jesus nos tirou. A gente está esquecendo a misericórdia, como foi grande com a gente, e tá por causa de mesquinharia, coisinhas bobas, jogando o mais precioso, que é o perdão, porque se a gente não perdoar, não vai ter perdão. Céu, né? Não entra. Vou ler mais um pouquinho. Ó, indignados, não devias tu igualmente compadecer, está. E indignando-se o seu Senhor, que nem diz, não, Jesus não fica brabo, não é, bispo? Jesus é só amor e graça? É, só amor. Né, bispo? Não, né? Ele deixou aqui bem claro, né? Indignado ele fica. Quer deixar o Senhor indignado? Não perdoando. Ele fica indignado com um ser humano, porque ele pensa, como que pode ser tão ruim, eu sendo o próprio Deus, vim para a terra, se humilhou, e a gente, sendo um pecador de igual modo, não quer perdoar o nosso irmão. É igual, né? Pelo amor de Deus, é muito grave. Por isso que eu digo, essa palavra ela é muito simples e muito grave, bispo. Né? A gente tem que entender que o próprio Deus, nós nunca vamos ser melhores que o nosso Criador, e Ele escolheu o perdão. Ele escolheu, e nós, sendo todos farinha, vamos se colocar do mesmo saco, ficamos rejeitando por causa dos nossos atos religiosos. Não, eu é porque eu oro mais, eu é porque vou na igreja todo dia, mas ele, né, fica colocando essas coisas para atrapalhar, para ter uma desculpa para não perdoar. Sendo que Deus meu, assim também, indignando-se, o seu Senhor o entregou a verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Daí que nem o bispo falou, não, Jesus é bom, é o tempo da graça. Isso aqui, entregou aos verdugos. Daí que nem o bispo falou, às vezes a pessoa está passando por problema, é problema na saúde, é problema financeiro, é problema, e fica repreendendo o diabo. Não adianta. Mas por quê? Porque ela não se tocou. Às vezes tem ali uma raiz, e não é só de agora, bispo, às vezes é coisa lá de pai, de mãe, que não perdoou, e ela está ali na igreja, é cristão, ela é atormentada por verdugos, e ela não acordou. Por isso que hoje o Espírito Santo de Deus quer acordar muitos, e para a pessoa, ela ir lá no interior dela e ver aonde que ela lembra que dói, aonde que quando ela conversa, ela já, mas a minha mãe, eu digo isso porque recentemente eu passei por essa situação, assim, de eu achar que tinha perdoado, eu estava me enganando até que Deus me confrontou e mandou eu ir lá. Eu falei, eu fui humilhada, meu Deus, eu chorei o dia inteiro. O marido sabe, ele chegou em casa, eu chorei o dia inteiro. Eu falei, eu tô cansada de ser humilhada. Além de ser humilhada, ainda eu tenho que ir lá. Eu fiz um drama, mas não adiantou. Que nem diz o Maico. Daí no fim eu fiz o que Deus mandou, porque eu sou daquela que diz não e vou. Daí eu fiz o que Deus mandou, daí que nem diz o Maico, e nem doeu. Não dói. Nem doeu. Peso que sai. Meu Deus, bispo! Mas eu estava me enganando, porque eu disse, não, eu fui humilhada, eu tinha botado um monte de regras, não. É porque é assim, porque não, porque eu fiz um monte de coisa. Daí Deus falou, e se tu tivesse às vezes ficado menos quieta, isso que eu sou uma pessoa fácil de perdoar. Sim. Que nem o bispo falou, né? O bispo também é. Só que a gente é fácil até quando fere a gente. Até quando é a pessoa que a gente amava e confiava e esperava amor. Aí doeu. E daí a gente perdoa externamente por causa da nossa religiosidade, mas internamente a mágoa e a amargura tá lá ainda. E o Espírito Santo quer que isso saia para fora, porque não tem como sarar se não sair de lá de dentro do coração. Gera doença no físico. Gera doença, contamina, a raiz de amargura, eu vou ler em Hebreus ali rapidinho, que contamina muito. E a gente... E daí Deus falou, daí um dia na quinta-feira das mulheres, Deus me deu uma palavra, raiz de amargura. E eu falei, é verdade, né, Deus? Eu inocente, achava que eu não tinha amargura.
eu vou falar disso. Daí quando eu vim para trazer a palavra para elas, adivinha quem era o exemplo? Eu pensava, meu Deus, mas eu sou um ser humano que perdoa tão fácil, não. Eu estava amargurada porque eu lembrava, me doía. Eu não falava mal, mas aquilo, sabe, era como assim... É uma ferida que tá ali, né? Não Tava cicatrizou. ali. Entende? Daí quando eu fui, eu achando que era outro e era eu. Eu falei, meu Deus, que grave. E daí eu já vi que eu tinha contaminado ele para te ver que eu tinha perdoado e ele ainda não conseguia. Daí Deus falou, tá vendo a bonitona ensinando que não pode contaminar? Eu tinha contaminado sem perceber. Daí eu falei, é verdade? Daí que a misericórdia, eu falei, meu Deus, é verdade. A gente às vezes é tão cruel. A gente faz as coisas não porque é mal, é porque a gente está sendo enganado. Às vezes por nós mesmos e às vezes pelo inimigo e às vezes pela nossa religiosidade. E eu vou só ler mais um pouquinho aqui. Assim também o meu Pai Celeste vos fará se no íntimo não perdoar cada um seu irmão. E ali ele vai, indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Sabe quando você vai se sentir esse peso leve? Daí daí a pessoa vai fazer que nem eu, mas nem doeu, só ligar. Dizer, às vezes mãe, pai, irmão, filho, me perdoa, não, mesmo que você não tenha. Exato, vai se sentir, vai dizer, mas nem doeu. Às vezes a pessoa tá só esperando aquilo para poder, porque tem que criar um clima, daí às vezes ela vai dizer, não, você que tem que me perdoar. Que nem eu vi um pastor falando, quer saber 2 crentes bom é aquele que um vai pedir, você me perdoa? Não, eu que tenho, você tem que me perdoar. Isso é 2 crentes bom. Você não é aquele, você me perdoa? Não, mas você fez isso. Esse não é crente bom. 2 crentes bom é aquele, não, você me perdoa, daí o outro fala, não, você tem que me perdoar. Isso é 2 crentes bom. E às vezes aquela pessoa só tá esperando isso para quebrar esse jugo do Satanás que tá prendendo a pessoa no engano. Às vezes só que isso, só dizer, não, você me perdoa mesmo estando certo, que nem eu falei, eu fui humilhado, tão certo. Só não quero saber, porque isso tá fazendo mal para você. Não é para eles, é para você que tá ensinando e com a raiz de amargura. Eu falei, meu Deus. Sim. E como é grave, e a gente não percebe. Por isso que eu quero dizer, você que não perdoou, que se sente, não se sinta culpado, porque a gente fica cego. Por quê? Porque feriu a gente, feriu. Jesus sabe, porque ele também foi ferido, só que ele sabe também que a gente tem que perdoar. E ele dá um tempo pra gente, ele dá um tempo. Vê, ele deu todo esse tempo, dele falou, não, agora é hora. Agora é hora, eu fiquei todo aquele tempo, mas só que ele entende também. Ele entende a nossa dor, ele entende o nosso sofrimento, porque ele passou. Trabalhar, né? Sim, no nosso coração. Porque ele também não é masoquista, não. Ferir o teu coração, você se doou, você fez o teu melhor e aquela pessoa te traiu e te feriu, ele não vai dizer, não, vai lá e pede perdão. Não, ele espera, ele vai trabalhando, ele vai falando, não, mas você também, eu te perdoei. Ele vai trabalhando o nosso coração para amolecer, daí depois ele, porque o Senhor, ele é muito maravilhoso. Só que uma coisa sem perdoar, não entrará no reino de Deus. E ele é maravilhoso, mas não pode ir contra a palavra dele, porque ele é maravilhoso, mas é justo. Então, esse tempo chegou. Hoje é o tempo. Mateus 6 fala, no Pai Nosso, né? Sim. Final do Pai Nosso, né? Sim. Será que ele é Hebreus lá, né? Tá. Eu tenho aqui Hebreus. Que nem eu até peguei no dicionário, bispo? O significado de perdão. O que significa perdão? Remissão de pena ou de ofensa, ou de dívida. Remissão. Você deixa a pessoa eliminado. Desculpa, indulto. Indulto, o bispo sabe o que é, porque eu nem sei. O que é o indulto? O indulto é que não tem mais acusação. Não tem, Indulto, vê. Ato pelo desobrigada de cumprir o que era o seu dever ou obrigação, por quem competir e exigi-lo, entendeu? Feriram nós, mas perdoamos, eles estão livres. Tá liberado. Não precisam nos pedir perdão, nada, vê? Para ver como é forte. Daí, tá vendo esse falso perdão que a gente pensa que perdoou. Olha, bispo, e olha, é muito mesmo. É uma pena, mas é muito. É muito, porque a gente começa a vir na igreja achando e se enganando. Meu Deus do céu, é que nem eu digo, às vezes a gente está ensinando, a gente está fazendo todos os nossos atos de religiosidade, tudo correto, e a gente, no nosso interior, se sente, não devedor mais. Eu sempre digo assim, medir a nossa atitude
a gente pode medir quando a gente está naquele, tipo assim, ó, como é que eu reajo a uma situação, sabe, missionária? Tipo assim, ó, Deus tem me ensinado assim, ó, como você falou, né, tem um tempo. Sim. Que Deus, ele trabalha, ele é o Senhor do tempo. Sim. Ele trabalha, né? Então, assim, como é que eu vejo que eu vou medir que eu já sou uma pessoa, não perfeita, nós nunca vamos ser, mas eu sou aquela pessoa que eu já consigo perdoar. Então é assim, ó, alguém me feriu, fez alguma coisa, tá? Você pode até ficar chateado, tal, tá. Aí você vai, com o tempo, você vai encontrar aquela pessoa, ou até mesmo você não encontrando, ou elas mesmo, ela vai procurar você ou por alguém, você, aquilo ou alguém falou, aquilo já não fere mais você. Não. Você já está com o coração limpo, entende? Aí você já perdoou, foi liberado, então Jesus já fez aquela parte. Mas a nossa parte ainda tem que ser feita, né? Como você falou, tem um telefone, tem uma carta ou algo. Agora sim, ó, a nossa parte é pedir o perdão, mesmo que feriram nós. Porque Jesus falou assim, ó, se você der apanhar no rosto, né, ofereça outra face. Falando do perdão também, né? Sim. E é o difícil das pessoas fazer isso, né? E oferecer outra face quer dizer assim também, né, bispo? Ah, por exemplo, né, eu fui traída. Daí a pessoa perdoa, mas não, nunca mais eu prometo que ninguém vai me trair. Ela não oferece outra face, ela não se entrega mais num relacionamento. Sim. Porque ela já disse, não, já bateram na minha face, agora nunca mais. Nunca mais, exatamente. São várias atitudes, né? Sim. Então a pessoa, ela tá ali, na verdade ela tá presa, a pessoa fica presa na própria cadeia que ela forma. Sim. Ela faz uma prisão em redor dela. Muro, tá lá em Provérbios, fala exatamente. que a pessoa ofendida, ela cria muros ao redor. Muro ao redor, fica impenetrável. Impenetrável, até para Deus. Exatamente, ela fica numa defesa armada, então qualquer ameaça, sim, ela tá pronta para disparar. Antes o bispinho estava lá procurando esse, sim, eu não achei em Provérbios que, sim, fala sobre o muro, que as pessoas ofendidas, elas criam um muro e ninguém mais entra. E é difícil, então assim, ó, na verdade, para a humanidade, para as pessoas, né? Cristão hoje se tornou, como você estava falando, né? Alguns, né? Estão ali, querem fazer tal, vou fazer tal, sou de Deus, mas é o seguinte, o principal que começa é com perdão. Com certeza. Com perdão. Aí você estava colocando, né? Agora você queria ler Hebreus, né? Hebreus Hebreus, deixa eu ver aqui. Hebreus 12, 14. Que lá, que nem diz, segui a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Santificação é o que? É se separar. Não, que nem às vezes assim, claro, tem certas pessoas que não dá, mas santificação é se separar do pecado, se separar do engano, se separar das atitudes de injustiça que nos afastam de Deus, entende? Porque como Jesus, ele era o Senhor. Pra te ver, né, bispo? Ele comia com os pecadores, ele andava com as pessoas, por quê? Porque ele não era influenciado, ele influenciava. O certo do cristão era ele poder andar no meio de pessoas, sim, e contaminar elas com o amor e com a misericórdia. Com a santidade, só que nem a gente, né, bispo, isso é lá em Nárnia, porque aonde nós vivemos, sim, os cristãos é assim, se for lá, tá no meio de uma fofoca, vai fofocar junto, não adianta. Daí, às vezes, tem que ensinar a doutrina de proibir, porque não consegue ser como o Senhor. Se contamina fácil, Se contamina fácil. E nem eu falei pra Deus, meu Deus, mas né, o Senhor andava dele, se era ele, a gente bota lá no meio, que a pouco, em vez de trazer o pecador, tá lá. Bebendo, tá lá, entende? Não dá. Mas separar, o certo era. Na verdade, o certo era para você ser separado no espírito e influenciar os pecadores. Não ter que se esconder dos pecadores. Tipo, a Bíblia fala a luz do mundo, né? Mas tinha que ser a luz para iluminar os que estão na treva, né? O certo era a gente. As pessoas estão pecadores, a gente conseguir até contato com elas e contaminar elas com o Espírito Santo. Mas é que nem o bispo falou, daí tem que ter muito... Sabe, a missionária, falando assim, né, não cortando a senhora, mas assim, ó, eu tenho bastante amigos, né, que são pastores e ministério. Então,
eu cheguei a um ponto, né? Eu tenho falha também, mas cheguei a um ponto de não vou dizer que os pastores eles fazem isso, né, de outros ministérios, não é que eles fazem, mas sempre tem uma rixazinha do ministério e outro, né? Sempre tem uns que tem, né? Sim. Então é o seguinte, para mim não entrar nisso, o que eu fiz? Eu acabei não andando mais. Isso é. Não dá, entende? Sabe por quê? Porque aquele fala daquele, aquele povo fala daquele povo, né? Aí é o seguinte, então a gente comenta aqui, a pessoa fala, não, a gente fala assim, povo, a senhora sabe daqui, cuidado, sim, para não se misturar ou não concordar. Andar junto até era bom. Ô bispo, mas aí que tá a diferença. Aí que tá a diferença. Jesus andava com pecadores e dos religiosos ele fugia. Porque a religião, que nem eu ensinei elas ficaram maravilhadas, que o inimigo de Jesus Cristo não é o Satanás é inimigo das nossas almas. Inimigo do nosso Senhor é a religiosidade. O bispo tá certo, porque ali, naquele meio, não ia dar, o bispo não ia influenciar ninguém, porque eles já sabem tudo. Sim. Isso que Jesus está falando é pecadores, porque ele é que nem falou, eles já sabem. Porque é fácil convencer um pecador. Sim. Porque agora o cara mas vai que é convencido que não é pecador, vai não convencer um ímpio. Vai convencer um ímpio. Isso fala na Bíblia, é quase impossível. Aqueles que fala lá em Hebreus que é impossível, aqueles que já experimentaram do Espírito Santo, já experimentaram, é quase impossível. Por isso que, né, isso que nós estávamos falando. Como diz no Salmo 1, né? Até eu vou ler o Salmo 1, né? Sim. Com essa palavra que a senhora estava ali. Eu gosto muito do Salmo 1, porque aqui fala algo assim. Daí já é outro tipo de gente, é ímpio. O ímpio. Aí é outro, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Sim, aí é outro. É outro povo. Outro povo. Não se detém no caminho dos pecadores. Pecadores é o povo que ainda não conheceu a verdade, sim, né? A daí, pessoa não se detém, quer dizer, ela não vai para lá. Não. Ela só puxa se for para puxar. Isso. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem 3 tipos de pessoas. Antes, né? O seu prazer, aí é isso que eu gosto, né? Sim. O seu prazer, né? Está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele vai comparar, ele diz, ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que dá, né? Que no seu devido tempo dá o seu fruto. Veja bem, veja bem. Aí eu fui estudar o devido tempo, né? Pode ver. Hoje está assim a nossa estação está meio mudada, né? Mas você pode ver, a tangerina ela tem um mês que ela dá. Se ela madurar agora, o proibido de matar foi para mim, né? Que lá na Piúna é o lugar que mais tem tangerina. Aí disse que as tangerinas lá não prestou muito, porque não choveu na época da tangerina. Ela não está muito boa. Mas assim, é por causa da estação, o tempo tá meio doido, né? Mas assim, a tangerina ela tem a época, a jabuticaba tem a época. Sim. Toda a fruta, tudo que Deus, né, criou, não a que foi geneticamente mudada. Sim. Mas aquilo que Deus deixou, que plantado, tudo tem a estação certa. Sim. E aí a Bíblia fala de o cristão também, ele produz o fruto na estação certa. O fruto bom, entende? Aí por isso que o salmista está falando assim, dá o seu fruto e depois assim a folha não murcha. Quer dizer, nas outras épocas, né, não murcha, né? Mas ele vai contando dizendo, os ímpios não são assim. Não. São, porém, como a palha. Sim. Quer dizer, eles nunca estão no mesmo lugar. Não. Então sempre, né, vai voando. Vai voando. Por isso não cria raiz e não dá fruto. Exatamente. Esse daí é outro assunto, isso dá também uma pregação maravilhosa dessas pessoas, porque, que nem eu digo, né, que ficam indo, se nós somos comparados com árvore, sim, né, que só o agricultor tem que chamar uma daquela pessoa lá que é entendida, né, bispo? Sim. Por exemplo, para transportar uma árvore, para botar em outro terreno, e as pessoas, nós somos árvore, tipo, Deus planta, Ele que planta a gente. E daí as árvores andando tudo doida por aí. Daí não dá fruto, atrofia a raiz. Sim. E daí cada vez mais vai mudando, nunca vai dar fruto. É que nem o bispo falou, nunca vai dar nada. Daí passa. Né? Isso é uma coisa que o bispo falou há muito e eu sempre prestei atenção. Sai
sai, passa de uma igreja, passa noutra. Quando vê, já passou, que nem o bispo pregou. 10, eu conheço todas as igrejas aí, ó. A raiz atrofiada. Porque... Aí depois a palavra não entra mais, né, na pessoa. Porque não. Vai achar defeito em todo mundo. Meu Deus, daí aí já entrou a amargura, já entrou a ofensa, não acha mais. Então, assim, a palavra é maravilhosa porque Deus, ele dá claramente pra gente, né? E o perdão é uma coisa assim que tem que estar no nosso coração. Eu também tenho falha, também preciso, né? Mas assim, eu digo uma coisa assim, eu sou fácil de perdoar, eu perdoo fácil. Mas tenho que melhorar ainda muito, que Deus me ajude, né? Porque... que nem eu digo, eu também sou fácil. Eu achava até quando me feriram o meu coração, daí eu vi que eu não era tão fácil. E tem pessoa que está enganada, como você falou, né? Estão enganadas. Eu fiquei um leve período, porque a gente tá... É que nem eu digo, né, bispo? A gente ensina, a gente tá próximo de Deus buscando. Mas quantos que nem o bispo falou, só leem a Bíblia aqui na igreja, male, chego em casa, largo a Bíblia. Entendeu? Eu fiquei, um curto período sendo enganada. Imagina pessoas que vivem só na rotina, vindo na igreja para cumprir o seu compromisso. Só para vir na igreja, né? Buscar. É isso que é o problema. Não é para buscar, né? Não, só para bater o cartão, para marcar a presença. E Deus não vai poder honrar, né? Meu Deus. Porque Deus é justo, né? A Bíblia fala de Deus é justo com todos, né? Na verdade é com todos, né? Sim. E Deus, ele não castiga a pessoa quando não conhece, né? No Pai Nosso. Falou, né? Que se não perdoares as vossas ofensas, tampouco o Pai vai perdoar. Então tá cheio de pessoas cristãos sem o perdão de Deus privado. E daí que nem diz aqui no Hebreu mais pra frente... que eu acho muito, no 15, né, seguir a paz com todos, sem a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor, e tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Tem pessoas servindo Jesus Cristo privado da graça. Por quê? Se prive da graça e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por meio dela contamine muitos. Então tem cristão privado da graça, que é a salvação, que nem o bispo amou lá do caminho, que eu era para ter dito, eu esqueci da porta, porque Jesus Cristo é a porta é a salvação. Quando a gente entra pela porta, é a porta da salvação. Só que as pessoas, elas acham que só entrar pela porta passou, mas tem o caminho do perdão, o caminho dolorido de perdoar aqueles que te ofenderam, que a gente pensa que é fácil quando a gente está no mundo, porque no mundo, que nem as pessoas dizem, o bispo já deve ter ouvido, né? Quando lá no mundo eu nunca fui tão machucado, dentro da igreja me machucaram. Quantas pessoas, né, bispo, decepcionadas e desiludidas. Por quê? Porque lá no mundo a gente tava lá, pau, lenha, quem mais pode? Daí a gente vem pra igreja naquele primeiro amor, que nem o bispo falou que tudo é lindo, que nem eu falei ali, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e a gente acha, que nem aconteceu comigo, que todo mundo é um querubim. Né? E daí você não espera, que nem um pastor falou que a expectativa do mundo, ele falou que no mundo a gente tem uma expectativa assim, que a gente sabe que vai levar lenha, que a gente vai ser traído. Sim. Daí você vem pra igreja, a tua expectativa é assim, aqui eu nunca vou ser traído, nunca vão falar mal de mim, nunca. Aí que tá o problema. Na hora de perdoar, porque fica uma coisa, tu criou muita expectativa nos homens, esperando perfeição, esperando que nunca iam falar, daí que tá o problema das pessoas machucadas e ofendidas. Mas sendo que somos todos humanos, só que ela criou a expectativa, pessoal, agora eu vou para a igreja, vai ser o céu na terra, e sendo que não. E nem todos estão na igreja, são santos, né, na verdade. Mas nem não. Não dá nem 2%. E mesmo, né? não, bispo, e a gente, que nem a gente, às vezes, pela personalidade da gente, a gente, às vezes, tem uma pessoa que nem eu, sou meio estúpida, né? As pessoas, às vezes, né? Tipo, às vezes se ofendem comigo pelo meu jeito. Às vezes a gente cada nem... pessoa tem uma maneira, né? Daí já é ofendida. Não vou mais aquela guria estúpida. Meu Deus, tá vendo? Tipo, às vezes, com certeza, a gente mas tem vezes que a gente tá inocente. As pessoas ficam ofendidas sozinhas, porque elas criaram expectativa. Não, a missionária tem que ser um querubim. Tem que falar assim, ó. Ai, que nem, né? Que nem assim, né? A Rosana, vozinha de algodão. Não pode, não. Olha, como pode? Uma missionária desse... Entende? Eles criam expectativa, sendo que nós somos todos uns seres humanos arrependidos e apaixonados por Jesus, querendo fazer o melhor com o que sobrou de tanta
Né, bispo, né? Que nem o bispo falou, até um dia o bispo devia de contar o testemunho que o bispo falou que tem, né? Contar a caminhada, trajetória do bispo. Grande. Quanta lenha deles quer. Mas o bispo... Daí, olha, só aquela coisinha, já jogo tudo fora. Eles vão ver agora que o livro vai sair o primeiro, né? Vai sair daqui uns 3 meses, acho que vai estar aí na praça. Aí. O livro é potente. Que legal. É bem potente esse livro aí. Conta a história do começo, né? Sim. Até uma certa caminhada, né? Tá Depois vendo? tem o segundo, né? Eu aposto que quando as pessoas, né, da Leem, igreja, eles vão ser, que bispo mais querido, nem vão dar mais bola. Tá vendo, bispo? E eu, assim, né, até o Diácono Ivan aqui, né? Quando ele veio pra cá, ele tinha medo de mim, quase escondia debaixo da mesa. Não, vê, né? Porque ele, né, dizia pra ele que, cuidado, que ele é fogo, ele é brabo. Não, e às vezes que ainda... Eu sou bravo? Não. Sou mansinho, dá pra pegar até com a... o bispo sabe... Não, calma, deixa eu botar. Sabendo levar é uma flor, né? Mas assim, ó, nós todos, né, não somos perfeitos, né? Mas assim, ó, o perdão é uma coisa maravilhosa, porque quem seria nós não perdoasse, né? Meu Deus. Deus não perdoasse quem a gente. Somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não perdoar, né? Não. Quem somos, né? Daí nós estamos Seja qualquer ofensa, qualquer uma. Às vezes tem, sabe, já o debate tá bom assim, tá legal. Às vezes tem, né? Às vezes até na família, irmãos, né? E outros, até são capazes de discutir por causa de um prato de comida. Eis-me aqui. Então, assim, né? Às vezes, né? Fico bravo, né? Eu discuto até sozinha, às vezes. O chocolate lá na geladeira. Quem comeu meu chocolate aí? Meu Deus. Quem foi, né? O maligno e tal? Mas não, né? Às vezes tem esse negócio aí, né? Então tudo acontece, né? Aí a pessoa fala, não, foi eu. Vem às vezes todo encolhidinho, foi eu. Mas você tem... Vai. Mas não é assim, né? Não, então, assim, eu, na verdade, assim, ó, eu sempre fui assim, né? Ela só há pouco tempo, ela sabe, mas assim, ó, às vezes, né? Olha lá, eles comeram, mas eu não falo nada. Falo? Não falo, tá vendo? Eu sempre fui assim com todo mundo. Estágio que eles têm que comer a minha comida. Desde os primórdios até hoje, eu sou assim. Sempre fui assim. Tenho lá... Comeu, tá bom. Eu só pergunto, quem comeu? Tá bom, tá, tudo bem. Só que assim, porque, na verdade, né, esse assunto, e tem coisas, né, por exemplo, eu vi um negócio aí, né, até, eu gosto muito desse casal, né, mas talvez esteja até ouvindo, mas não estou no nosso ministério, mas a gente gosta deles, não tem nada contra. Mas assim, ó, houve um episódio aí, né, o irmãozinho deu uma ré no carro, e errou e bateu no carro deles. Pra quê? Deu uns arranhãozinhos só. Pronto. Se eu não fosse lá, tinha dado um faniquito. Tiveram que acalmar a mulher do cara. Ela chamou o nome e tudo. Obreira. Então assim, né? Meu Deus, onde é que tá aquilo, né? Claro. Poxa, você vai ali amassar... Aí eu falei assim, imagine, eu chamei lá e mostrei o carro de vocês, né? Não, eu ia me dizer agora, eu falei, né? Eu disse, imagine, aqui ó, tá a missionária com o carro dela aqui. Imagine que se tu visse o estado do carro que tava quando, né, deu aquele episódio lá, né? Sim. Que ela nem tinha culpa nenhuma. Eu disse, imagine só, né? O carro dela novinho, inteirinho, né? Amassou todo lá. Sim, quebrou os dois quebrou vidros. Tudo. Então assim, ó, aí ele disse, pois mas a mulher tá passando mal ali e tal. Assim, parecia que era um filho que arrancou um braço. Não, sem e era um arranhãozinho, né? Eu falei, um arranhãozinho, meu Deus, leva ali, ó. Aí eu ofereci até assim, ó. Eu tô falando, não tô falando mal deles, eu gosto dele, mas assim, ó. Eu falei assim, ó, leva lá no meu pintor lá. Ó, pode mandar lá que eu depois eu acerto. Não, o que é isso? Tá. Aí acalmou. Então tem pessoas que assim, entende? Nós não devemos ser assim, porque nós somos falhos, todo mundo. Meu Deus. Né? Nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a ofender alguém, nós estamos sujeitos a acertar, mas assim, ó, Deus pediu para a gente procurar acertar. Né? Então, assim, ó, cordial, Deus fala assim, ó, seja cordial com todo mundo, né? Sim, ame cordialmente, amar o próximo, né? Mas amor sincero, como a ti mesmo, né? Aí como você estava falando, Jesus disse assim, ó, amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, que se eu quero que a pessoa me perdoa,
Então eu tenho que perdoar a pessoa. Sim, tudo o que querei que vos façam fazer primeiro. Primeiro. É a regra. Tem muita regra, né, que Deus colocou, muita Jesus regra. colocou. E até, sabe... Esse é os mandamentos. Quando o bispo fala seguir a palavra dos mandamentos, é capaz, eu acho que eles pensam que é os 10 mandamentos. Os mandamentos é esse? Não é o velho 10 mandamentos. Não, lá. é o lá Mateus, o 2. sermão da montanha. Eu disse para elas, leem o sermão Mateus 5 até o capítulo 7. Lê o que o mestre falou. Orar pelos inimigos, e daí tem o Salmo de Davi que falou, que ele, a Salmo 35, que ele disse que ele orava pelo inimigo dele como se fosse a mãe dele. Eu quero ver nós orar por um inimigo como se fosse a nossa mãe. Nossa mãe. Não é aquele orar pelo inimigo, não, mata agora, mata... Não, é orar como se fosse... Inimigo, né, senhor? Quando é que o senhor vai fazer a minha causa? Querendo a justiça. Quando é que Deus vai arrancar as tripas daquele animal? Não, e ainda que diz na Bíblia também. Tá amarrado, né? As pessoas falam, né? Digo, não a gente, né? Mas a justiça, a vingança Jesus, né? Pertence a Deus. Essa pessoa que nos feriu, que liberamos, perdoamos de todo o coração, oramos como se fosse pela nossa mãe, pode ter certeza que o tratamento de Deus, a consequência nem do rei Davi, que era o amado do Senhor, ele não perdeu. A consequência virá, mas isso não é mais problema nosso, porque o vingador é Deus, não é nós. Então o nosso papel é perdoar, amar, orar, e a pessoa vai, daí né, porque não pense, né, não, então pequei, tem que me perdoar, né, daí tem outros que levam lá pro outro, né. Não. Quer ver mencionar que coisa maravilhosa? Por isso que eu falo às vezes assim, né? E tem gente que até fica olhando para mim, às vezes estou pregando, né? Eles falam assim, mas o bicho está falando da palavra antiga. Mas quer ver? Jesus está falando da antiga no novo. Claro. Olha aqui, ó. Lamentações de Jeremias. Sim. Veja bem. Nós falamos de oferecer uma face, né? Sim. Olha que Jeremias fala, profetizando. Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, no versículo número 29. Ó. Sim. Põe a boca no pó, sentido de se humilhar, né? Sim, isso é arrependimento. É arrependimento. Talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que te fere. É o que o fere. Sim. Ofereça, tá vendo? Feriu, oferece outra face, ó. Jesus tira isso aí, ó. Dê a face ao que ofere. Farta-se de afronta. Entendeu? Sim. Jesus está falando lá de coisas que Deus já tem falado aqui, com né? certeza. Aí ele vai dizer, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, né? Que ele permita, né? Entristeça alguém. Usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Sim. Ele permite, mas entristece. E ele diz, se alguém te afrontar, não te canse, tem afronta, perdoa, oferece a face àquele que te fere. Sim. É ruim. Imaginou levar um tapa no pé do ouvido e falar assim, não, olha, doeu, mas pode pregar no outro lado também. Acho que ninguém, né? Não, eu não sei, eu falo assim, não falei, deixa bater, né, bispo? Meu Deus do céu. O significado de face um avião aí atrás, aí, né? É passar mas é só Jesus por aquilo de novo, né? porque a gente depois que passa não quer mais passar, mas dano é nesse sentido. Eu fiz duas dessa que a senhora falou, fiz duas dessa, né? Fiz duas. Que a senhora falou de lá, né? Eu fui ofendido, machucado, ferido, né? Eu fiz duas. E eu ia fazer 3, só que a pessoa falou que se eu fosse, ela ia dar uma acabada de vassoura em mim. Aí eu não posso ir, né? Não, é que nem assim. Aí se eu for lá, a pessoa tacar o cabo da vassoura em mim, né? Mas assim, eu fiz duas dessa, né? Tempo passado. A pessoa que eu fui, que ela me feriu, aí ela chegou pra mim e falou assim, né? Eu é que devia pedir perdão pra você. Tá vendo? É o que você tinha citado antes. Sim. Eu falei, não, mas eu vim aqui pedir perdão porque agora eu conheço a verdade. Eu sei que tal, foi ali. Eu até intentei tirar a tua vida, né? Pensei e aí, mas eu não quero mais. E eu quero que você me perdoa. Daí abraçamos, choramos e tal. E foi 2 casos assim que marcou muito na minha vida. E outro foi um parente meu, né? E aí, na verdade, assim, e foi uma coisa assim maravilhosa. Mas é claro que a gente vai nervoso.
preocupado, Meu porque a gente Deus, pensa, o que é que vai horrível. acontecer? Quem sabe a pessoa pode dizer assim, carga daqui que senão eu te mato, né? Quer ver quando a gente tá com a razão, é horrível. Aí a gente tá com a razão ainda, né? Mas eu vou lá me humilhar? Mas é que Jesus falou, né? Falou. Ele se humilhai, não se humilhai. Então, assim, isso é importante. Porque, que nem eu ainda falei até pra Josi do Jim, não existe exaltação sem humilhação. Não. Os humilhados serão exaltados. Ninguém sobe se primeiro não descer. Não, se não for humilhado, não vai ser exaltado, porque os humilhados serão exaltados. Não adianta. Toda pessoa que Deus está usando, que às vezes é destaque, vai lá ver a história dela. Foi, às vezes, pisada. Que nem... Que nem o trigo, né? Amassado, que nem isso, né? Que nem o trigo, É verdade. E ainda para ser julgado ainda, né? Dizer... Olha aqui, ó, botaram aqui. Quem foi que colocou aqui? Vamos ver. Elaine? A abençoada Elaine, missionária, está acompanhando aí, ó. Ela botou aqui, ó. Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor. Porém, eu digo que o benefício maior não é que foi dado ao ofensor, mas sim ao que o perdão produz na vítima, naquele que está ferido. Sem perdão não há cura. A doença, que eu estou lendo aqui, né? A doença interior só se complica e a saúde espiritual, emocional e física da pessoa ressentida é seriamente afetada. Sim. Em outra porção das Escrituras, aonde o contexto dos versículos anteriores é o perdão, vemos o Senhor Jesus nos advertindo do mesmo perigo. Tá vendo? É verdade, né? E é que nem ela falou, o benefício, que nem Deus falou, não era pra mim, eu tava já ficando... pra pessoa ofendida, né? O benefício, na verdade. E quanto mais ofendido vai ficando, é que nem o bispo falou, vai criando muro que a pouco eu ia estar impenetrável. Depois a gente fica uma pessoa tipo coração de pedra, né? Não consegue mais. O amor esfria. Por que a iniquidade é lá que está em Mateus? Por isso, muita ofensa, muita falta de perdão e o amor se esfriando. Aí que eu ia chegar. Lá no Mateus 24, os sinais do que nem nós falamos. A senhora já lê ali para nós. Que nem nós falamos ali na porta, né, bispo? Tipo, as pessoas, o esfriamento, daí Deus falou, vem aí, as pessoas ofendidinhas, todo mundo é ofendido hoje, não pode falar mais nada. Não. As pessoas, elas pensam, se eu não vou nessa igreja, eu vou na outra. E não crio raiz aberta, em lugar nenhum, é ali. Daí o amor vai criando e esfria, não ama. Tá virando já, às vezes, né, a gente não quer falar, mas até um comércio, né? Meu Deus. De comercializar a palavra, né? E a Bíblia, ela... Daí eu vou lá, eles ensinam lá mais fácil. Que daí adverte de não comercializar a palavra de Deus, né? Nós não podemos, né, fazer isso, né? E daí assim, né, bispo, que fala lá no Mateus, daí fala disso, daí diz, e surgirão os falsos profetas. É verdade. Mas por que tem os falsos profetas? Porque as pessoas vão atrás, elas querem escutar aquilo, não, tá tudo certo. Você já passou, o tempo da graça, né? Não tem, né? Não tem verdugo, não. Não é tá o Jesus bonzinho, tá ali. Se ele não poupou nem o próprio filho, vai poupar nós que estamos no tempo da graça e não queremos perdoar. E daí tem pessoas achando que vai sim. E vai passando por cima todo mundo, né? Sim, daqui a pouco. Filho não honra pai, pai não honra filho, não honra autoridade, não honra pessoa. Meu Deus. Vai ali, eu sempre digo assim, vai ali e afronta uma polícia. Mas... Vai ali uns polícia ali, né? Uma polícia, né? Deus já me deu uma aula dessa. Vai ali, afronta eles e dá uma bocanhada neles pra ver. Esse dia nós vimos um vídeo, né? A mulher, o filho deixou um carro encostado. Sim. Eu acho que ele tá meio bêbado, né? Aí deixou o carro lá, a polícia veio, o guarda multou. Daí a polícia veio, porque aí a mãe foi lá e tacou a boca. Disse, os vagabundos, você vai multar gente de bem, não sei o quê. Aí o cara disse, que gente de bem, que nada. Tá num vídeo aí. Aí a polícia partiu para cima e disse assim, eu vou botar a senhora na cana. Ela saiu correndo. Como é que, né, com a polícia? E aí a autoridade, às vezes, de Deus, uma pessoa de Deus, as pessoas querem subir no pescoço, né? Então, assim, a Bíblia diz, né, no versículo 12 do Êxodo 20, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem na terra. A missionária Elaine está passeando na Bíblia lá e buscando, né? Ela fala, o perdão é a faxina do coração. Perdoar é jogar o lixo emocional fora. O apóstolo Paulo
ensinou aos irmãos de Éfeso sobre a necessidade de fazer essa faxina no coração, dizendo: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 31, 32. Vou parar de falar. KKK, lá diz, né? A paz a todos. Não, pode continuar, missionária. É uma benção aí. As missionárias estão podendo aí nessa noite aí. A missionária aí tá aqui, Graziela, tá uma benção, né? A programação. Muita gente parabenizando a palavra. Nós estamos gravando aí. Vamos fazer aí porque é bênção de Deus, né? Missionária Grazi, tem mais algo ali pra gente ali. Nós vamos estar debatendo aí sobre o perdão, o amor, a misericórdia e a bondade de Jesus, né? Glória a Deus. Se quiser ler ali em Isaías, aquele. Manda bala, leia aí, missionária aí. Lá em Isaías 59, no versículo 2, que nem nós estamos falando de perdão. Então, Sim. quando você não perdoa, você está em pecado. Você Sim, tá. é um iníquo. Você Porque tá presa, você né? sabe, tá presa no pecado. Daí as pessoas às vezes estão na igreja, não sentem a presença de Deus, acham defeito em tudo e todos. Porque eu vou ler aqui, ó. Não recebe milagre, né? Aquilo que Deus prometeu, né? Não. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Entendeu? Não é que Deus, é que a iniquidade faz divisão entre nós. Não se achega, Deus, né? separa. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não ouça. Daí parece que nem eu já ouvi falando, o tá de bronze, O ora, céu fechou, fecha, É. só vai abrir, sabe quando, bispo? Quando houver arrependimento. Por isso essa palavra, se arrependa, perdoe, que o céu vai se abrir e você vai começar a sentir a presença de Deus de novo como nunca sentiu. Exato, a presença do Nunca Espírito sentiu. Santo, Eu escutei um testemunho, bispo, de um homem, ele falando de perdão, que ele disse que ele ia para a igreja, olha como é grave. Ele ia para a igreja muito, ele tinha 30 e poucos anos. Ele ia para a igreja, ele não sentia, ele era fechado, ele queria sentir a presença do Espírito Santo e ele congregava, ele não entendia por quê. Um dia o Espírito Santo, através de uma pregação também sobre isso, sobre perdão, daí o Espírito Santo fez ele lembrar que ele tinha ofensa, mágoa, não tinha perdoado a mãe dele, porque a mãe dele com 6 anos de idade tinha abandonado ele. sim. E ele tinha aquela mágoa para ver, bispo, afetou a vida toda dele cristã. E daí quando o Espírito Santo revelou para ele ligou para a mãe dele e pediu perdão. Bispo, ó, chega a dar vontade de chorar, que é forte o testemunho. Diz o homem que ele foi contar o testemunho, ele disse que ele começava a falar, ele já chorava, ele estava 3 semanas chorando, de tanto a presença de Deus. Sim. Que ele estava sentindo tão forte, porque o Espírito Santo revelou, ele perdoou e ele passou a partir daquele dia a sentir a presença de Deus tão forte, que ele não conseguia, ele já estava 3 semanas assim, ó, chorando assim, ó, de tanto sentir a presença de Deus. E as pessoas às vezes estão dentro da igreja, não sente a presença desse Deus maravilhoso e às vezes culpam louvor, culpam pregação, Sim. culpam pessoas e não, é o coração às vezes com a falta de perdão e com raiz de amargura. Ó, diz ali, ó, afasta de Deus e as orações não são ouvidas e vão voltar a ser ouvidas quando houver o arrependimento. Isaías 59, né? Isaías 59. Daí começa no 1, porque ele diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos não a minha de os separação ouça. Entre vós e vosso Deus, né? Divisão, Sim. separação é igual, né? Igual. E encobre o rosto de Deus. Veja bem, o nosso pecado encobre o rosto de Deus, para que Deus não olhe pra gente, não veja. É a graça, mas para isso, a graça, para haver a derramação de a graça, tem que haver o arrependimento. Arrependimento, exatamente. Não é que nem pode dizer, mas não é no tempo da graça, é no Isaías, não. Mas é que a gente, para ter, a gente vai ter que ter. A profecia messiânica, na verdade, de Isaías, né? E a profecia de Isaías, na verdade, o Isaías foi chamado profeta do Messias, né? Profeta messiânico. Messiânico, né?
Então veja bem, como é importante, né? A missionária Ilana ali também, né, falou do texto ali de Efésios 4, 31 e 32, como a missionária Grazi leu ali também, o outro ali estava em Hebreus, né? Sim, Hebreus também. E nós estamos aqui falando, debatendo um pouco o assunto sobre Hebreus misericórdia, 12. Hebreus 12, de perdão. A falta de perdão nos prejudica muito, porque o Espírito Santo não pode operar na nossa vida, não pode fazer a obra o que Deus quer. Então, como está ali Isaías dizendo, 59, né? Afasta nós de Deus e encobre o rosto para que Deus não veja, né? A gente, né? Não possa responder. Não é que Deus não pode ver a gente, é que Deus não olha para o pecado. Não, e ele tem a palavra dele, ele já deixou. Ele não olha para o pecado. Deus não vai... o pecado aos olhos de Deus é abominação, Sim. né? Então a falta de perdão é um pecado grave, né? Amados, está uma bênção. Eu estou maravilhado. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Porque eu também preciso estar ligado nessa palavra amiga aí, né? De perdão. Nós temos que estar sempre ligadinho no perdão, né? Imagine, Jesus chama a gente e diz: estão não perdoar seu atentado, né? Já pensou se ele fala isso, né? Nós estamos pregando, tem que estar, né? Nós temos que ser o primeiro, né? A fazer, né? E eu, então, aqui da rádio já falo: perdoo todo mundo. Se ofendi e se me ofenderam, está perdoado também. Vamos lá, beijinho Amém. Na testa e glória a Deus e aleluia. Amado, se você estiver triste comigo, já estou perdoando você também. Deus te abençoe, dê muita vitória, né? Mas, quer mais, bispo? Quer mais uma coisinha ainda, mais um negocinho ainda tá aí. com fome. Vamos terminar então, vamos lá isso no aí. Mateus 24. Mateus 24, você falou do Mateus 24. Pessoal, ouve aí Mateus 24, como é benção isso aí, Mateus tremendo. 24, 10, fala dos últimos tempos, né? Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Por isso... a falta de perdão contribui um monte. Exato. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque as pessoas vão estar ofendidas. Olha aqui, ó, bispo, entende comigo? A pessoa que perdoa odeia? Não. A pessoa que perdoa trai? Não. A pessoa que perdoa se escandaliza? Claro que não. Tá vendo? Ela tá bem com Deus. Tá bem com Deus. Então, tudo isso aqui, essas pessoas aqui... que você é atraída aos falsos profetas. Sim, por quê? Porque elas... claramente não perdoaram. Eu queria deixar uma coisa clara aqui, missionário, assim, ó, né, como bispo, como hoje a gente tem mais experiência, já há 21 anos no Evangelho. Sim. 23 anos que eu conheci o Senhor Jesus. Veja bem, estou pregando já, vai fazer 21 anos, quando eu comecei diácono, já comecei a pregar. As pessoas, quando a Bíblia fala falsos profetas, ela está falando de falsas doutrinas, ensinamentos que não condiz com a palavra de Deus. Então, mentirosos. Mentirosos. Então, assim, quando você for numa igreja, num local, que você vê que a palavra está mais para elogio e conforto para o ser humano, não que é para repreender, machucar não, isso ninguém faz aqui. Na verdade, assim, mas assim, quando está aquilo só assim, ó, mas assim você faz isso que não tem problema. Só vitória. É só a vitória, você que tal. Não, é o seguinte, a vitória vem, mas é luta. Nós conquistamos com a misericórdia, com o amor, com o perdão, entende? E nós temos que ser o primeiro. Sempre. Então, assim, Jesus alertou, os discípulos alertaram, Pedro, Paulo, todo mundo, que ele disse, saiu do meio de nós. Jesus não falou, mas os discípulos disseram, saiu do meio de nós esse falso profeta. Então as pessoas confundem. Fulano está pregando falso profeta. Claro, pode ter, mas pode falar, missionária. Vou falar porque é do assunto do bispo. Eu também escutei um grande pregador em inglês falando, ai, me esqueci o nome dele. Eu sei que ele falou assim, que nem fala do falso profeta, as pessoas já vão direto pro púlpito. Só que diz que eles estão disfarçados ou eles são lobos devoradores disfarçados de ovelha. Então, também, não que não exista, tem esses que alargam o caminho. Só que tem os falsos profetas, os lobos devoradores que estão no meio da ovelha, que fazem aquilo, eles desvirtuam as ovelhas. Os falsos profetas, eles não estão só, daí as pessoas ficam olhando, falso profeta pregando, e às vezes tem um falso profeta do lado dela. Dando palavra de profecia. Sim, dando falsas profecias. Isso aí não é bem assim. Isso aí não é assim, tá vendo, tá falando... Sabe, né? Não é pra não entrar, né? Sim, daí às vezes tá com o falso profeta sentado do lado do banco e achando
entendeu? Por isso que tem que cuidar, por isso que ele disse que os lobos eles iam andar, os falsos profetas eram lobos vestidos disfarçados de ovelhas. Exatamente. Então a ovelha está no banco. Então, por isso que tem que cuidar. As pessoas, quando falam falso profeta, elas só olham para quem está pregando. Já dão de cara aquele negócio assim, né? Sim. Então, assim, ó, o reino do céu é tomado por esforço. Pode conferir lá, você que está ouvindo. Mateus capítulo 11, a Bíblia diz, né? Às vezes fala violência, né? No versículo 11 e 12, pode ler. Sim. É por esforço. Então, nós esforçamos. Para que mais esforço que faz quando nós temos que perdoar alguém que nos ofendeu? Meu é um esforço Deus, grande. E orar? E orar pela pessoa, né? Então Jesus disse, orar pelo vosso inimigo, orar bem pelo dizer, que vos falar persegue, bem. A pessoa tá falando mal de nós temos que falar bem. Dizer ainda, bem dizer. Vê se não é difícil. Não é benzer, é bem dizer. Bem né? dizer ainda, vê. Isso Então assim, né? Bem dizer, né? Ó, tá bom, né? Aquilo lá a pessoa não entendeu, né? Vamos ter que deixar pra lá, vamos em frente e tal. Então é isso aí, queridos. Nós estamos indo para o final da programação, vamos estar orando. Deus abençoe a todos. Vamos deixar os abraços aí agora.